meu nome é Rebeca Taora, faço parte do curso de Licenciatura em Biologia EAD da UESC e junto com meu colega Rodrigo de Azevedo Santana Guimarães, iremos apresentar o nosso trabalho da Unidade de Desenvolvimento e Evolução dos Tecidos, Órgãos e Sistemas. O nosso tema é doenças relacionadas ao músculo cardíaco. Bom, antes de adentrarmos sobre as doenças em si, é importante falar sobre o tecido muscular cardíaco, suas características, sua função, onde se localiza. Esse tecido, que é o tecido muscular cardíaco, como podemos ver na imagem acima, ele apresenta várias estrias. Por isso, ele tem o nome de estriado. E essas estrias, elas podem ser observadas no microscópio e elas são compostas por proteínas. Bom, esse tecido ele é um tipo de músculo altamente especializado e ele compõe o nosso miocárdio, ele compõe o nosso coração. Então, podemos dizer sim que o nosso miocárdio é o tecido muscular cardíaco, já que este compõe as paredes ventriculares desse miocárdio. E uma das principais funções desse tecido é a contração. Ele é essencial para a nossa vida, por quê? Porque através dele o músculo ele vai contrair, o coração, o miocárdio contrai. Com isso, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, e nós temos um fluxo sanguíneo estável, um fluxo sanguíneo normal. Então, esse tecido ele é responsável pelas contrações involuntárias do nosso miocárdio. Bom, agora eu vou falar um pouco da doença do infarto agudo do miocárdio. Qual é a sua etiologia? Como essa doença é causada? O que ela ocorre no nosso corpo? Bom, primeiro, é importante saber que esse infarto ele é causado principalmente devido à obstrução, de uma artéria coronária. Essa artéria é obstruída e ela não consegue bombear sangue para todo o nosso corpo. Esse fluxo sanguíneo ele vai ser comprometido. E, geralmente, essa obstrução ela ocorre através da aterosclerose, que é justamente o acúmulo de placas de gordura nessa artéria. Com o fluxo sanguíneo interrompido, ocorre também o prejuízo do bombeamento de sangue. Então, como eu disse, o sangue ele não vai conseguir percorrer todo o nosso corpo e não vai conseguir manter o fluxo estável, o fluxo contínuo, como ocorre no tecido normal. E também, como consequência, vai ocorrer a morte celular desse tecido, justamente devido à falta do fluxo sanguíneo. Tudo isso acarreta os sintomas de náusea, de falta de ar, de cansaço, que é característica dessa doença, que é o infarto agudo do miocárdio. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as características tanto da doença que está sendo abordada, que é o infarto, quanto do tecido muscular estriado cardíaco. Então, primeiro falando sobre a doença. Uma das principais características é justamente a necrose isquêmica envolvendo a espessura da parede ventricular, que é resultante da falta do fluxo sanguíneo. Essa necrose ela pode se dar de forma total na parede ventricular ou até metade dessa parede. Isso que vai diferenciar os dois tipos de infarto, que é o transmural ou também o subcárdico. Bom, o que ocorre também com isso é o extravasamento de conteúdo de células necrosadas para tecidos e células adjacentes. Então, esse conteúdo necrosado ele vai extravasar para outros lugares que estão perto de onde está ocorrendo esse processo do infarto. E, por último, as células mononucleares, elas atuam removendo esse tecido que sofreu a necrose e levando ao processo de cicatrização. Lembrando que esse processo ele pode durar em torno de 2 a 3 meses para ocorrer completamente. Agora falando um pouco sobre as características do tecido estudado, é que ele é composto por células cilíndricas arredondadas e ramificadas, apresenta discos intercalares constituídos por junções comunicantes, e essas junções comunicantes, elas apresentam dois tipos. Nós temos os desmossomos e também a zônula de adesão. E também ela possui a capacidade de contrações fortes, rápidas e também involuntárias, e também contínuas, Essas contrações se dão de forma contínua. Dando continuidade, nós vamos falar agora um pouco sobre a diferença entre o tecido saudável e o tecido lesionado. Aqui a gente consegue ver que um miocárdio normal, onde os miocardiócitos, que são as fibras musculares cardíacas, elas possuem seus núcleos centrais
Então aqui a gente consegue ver as fibras que elas são alongadas, como já disse anteriormente, e seus núcleos centrais. Já o miocárdio com infarto, os miocardiócitos eles perdem os núcleos. Não são totais, mas tiveram uma grande redução dos núcleos em comparação de uma imagem à outra. Aqui o miocárdio normal, né, como já foi falado anteriormente, os núcleos centrais, as fibras alongadas. Já o miocárdio com infarto, existem células inflamatórias entre os miocardiócitos necróticos. Então, o que acontece? Há entre uma fibra e outra células inflamatórias. Essas células inflamatórias elas vão evoluir até que haja a necrose de fato desse tecido muscular. Temos algumas curiosidades também para ser faladas. Geralmente, os acidentes cardiovasculares acontecem no período da manhã, então isso não é cientificamente comprovado, mas isso é observado pelos estudiosos da área e pelos médicos, principalmente. Eles atribuem isso à pressão arterial e à frequência cardíaca, que são mais elevadas no período da manhã. A Organização Mundial de Saúde diz que de 1 a cada 5 problemas cardíacos estão relacionados à poluição do ar e existem benefícios da atividade física para cardiopatas. Isso é um assunto delicado, já que existem casos de cardiopatias que são muito extremos e que não podem fazer atividade física, né, muito intensa, mas que em associação entre o profissional especializado e o médico, existe então atividades físicas sim que o cardiopata consegue fazer. Tá? Nós precisamos e achamos avanço da ciência do tratamento, achamos essa reportagem que fala que aqui no Brasil isso foi bastante interessante por ser nacional. Pacientes vão testar remédios contra infarto. Esse remédio ele atua reduzindo o colesterol ruim, que é o LDL, e aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Isso ajuda então na prevenção, né, de novos infartos, já que as pessoas que já tiveram infarto, eles têm aquela predisposição a ter novos infartos. Então, esses pacientes são pacientes que já tiveram o infarto nos últimos 3 meses. Tá? Essa pesquisa começou em 2016, está na fase final de testes. E isso é bastante interessante porque eleva, né, o nosso país, né, a fazer um remédio tão interessante para salvar vidas. Em relação às estatísticas, nós temos que em 2017 mais de 17 milhões de mortes ocorreram decorrentes do infarto, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, 7,1% das causas de mortalidade da população brasileira é causada por infarto. Isso é bastante gente, né? Apresentou aqui 87 mil pessoas morrendo de infarto no Brasil em 2014. Bom, nós falamos sobre infarto agudo do miocárdio justamente porque é a doença mais famosa, vamos dizer assim, né? Mas também existem outras, né, doenças relacionadas ao tecido muscular cardíaco, que são a miocardite e a cardiomiopatia, por exemplo. As duas são inflamação do tecido muscular cardíaco, são inflamação, porém existem fatores diferentes. A miocardite ela é causada por fatores externos, principalmente por vírus, tá? Então essa inflamação é causada por vírus, pode acontecer insuficiência cardíaca, pode acontecer arritmias e pode acontecer morte súbita. Na cardiomiopatia, não existe uma causa específica, né, mas leva em consideração aumento da pressão arterial, pessoas que já tiveram um infarto, então já estão com o tecido muscular cardíaco já enfraquecido e tal, pode levar a cardiomiopatia. E essa cardiomiopatia, ela possui 4 classificações. Hipertrófica, que é quando o tecido muscular ele engrossa, isso impede o fluxo sanguíneo de maneira correta. Restritiva, o tecido muscular ele se enrijece por causa da presença de cicatrizes, né, por causa pode ser causado então pelo infarto, tá? Isso também impede o funcionamento correto do coração. Dilatada, que quando o tecido muscular faz com que o coração dilate, então há uma insuficiência na hora do bombeamento do sangue, consequentemente há insuficiências cardíacas e outros sintomas. E arritmogênico, que é quando esses tecidos, né, esses tecidos não, essas cicatrizes afetam diretamente a parte elétrica do coração. Então, o bombeamento não sai de maneira correta, tá bom? Essas são as nossas referências sobre o nosso trabalho. Vamos agradecer a todos que já assistiram. Espero que tenham entendido tudo direitinho. Então, muito obrigado.